De moradias feitas com papelão, a ônibus escolares transformados em verdadeiros lares, passando até por casas montadas dentro de caçambas de lixo. Hoje, no Curiomundo, você vai conhecer imóveis que, por fora, parecem sucata, mas que escondem interiores absurdamente luxuosos. Prepare-se, porque vamos passear por construções tão esquisitas que você talvez comece rindo até entrar nelas. Imagine que um amigo te chama para conhecer a casa nova. E quando você chega, dá de cara com isso aqui. Difícil não soltar uma gargalhada ao descobrir que ele mora dentro de um vagão de trem. Mas segure o riso até passar pela porta, porque aquele exterior precário esconde um ambiente moderno, elegante e surpreendentemente aconchegante. Essa residência curiosa fica em Portland, Oregon. O vagão é um genuíno Pullman de 1949 com 26 metros de comprimento e quase 3 metros de largura, totalizando cerca de 74 metros quadrados. No início dos anos 2000, o proprietário, Les Metal, investiu aproximadamente $250 mil para transformá-lo em lar, incluindo quarto, banheiro, cozinha e até um vaso sanitário incinerador que literalmente queima os resíduos. Sim, dá para imaginar o perfume. Apesar de não ter água encanada, ele explicou que isso poderia ser resolvido rapidamente instalando um reservatório no telhado, abastecendo pia e chuveiro. Toda a reforma tornou o espaço confortável e funcional e o vagão ainda tem vantagens curiosas. Primeiro, ninguém tenta assaltar algo que parece um trem abandonado e grafitado. É praticamente um disfarce anticrime. Segundo, como legalmente é considerado um veículo, não há cobrança de imposto predial. A única desvantagem é a necessidade de pagar pelo aluguel dos trilhos, que pode variar entre $200 e $1.000 por mês. Por outro lado, você pode acoplar o vagão a uma locomotiva e cruzar o país morando ali dentro. Em 2012, Les tentou vender o trem casa por $89 mil, embora não se saiba se alguém realmente comprou. Se você quiser experimentar a sensação de viver em um vagão antes de investir nesse estilo de vida, existe um hotel-trem no Parque Nacional Glacier, em Montana. Lá, um vagão da época da Segunda Guerra Mundial foi totalmente renovado. 3 quartos para até 6 hóspedes, cozinha equipada e até lareira. Por volta de $170 a diária, você pode testar a experiência e decidir se compra o seu próprio trem depois. Transformar veículos velhos em casas não é tão difícil, desde que se trate de um carro ou caminhão. Mas quando falamos de aviões, a coisa muda. Em uma floresta de Oregon, um Boeing 727 parado parece cenário de filme de terror. Mas chegando perto, você encontra Bruce Campbell, um engenheiro aposentado que vive ali há mais de 2 décadas. Bruce comprou o avião em 1999 e mandou trazê-lo da Grécia direto para sua propriedade. O avião, com cerca de 100 metros quadrados e 35 toneladas, custou $100 mil. Após 2 anos de reformas e mais 120 mil investidos, o interior ganhou chuveiro, cozinha, geladeira e um quarto. A única desvantagem, não há sistema de aquecimento, e o sinal de celular é péssimo. Para resolver, ele usa um cobertor elétrico e encosta o celular na janela sempre que precisa ligar para alguém. Ironicamente, no modo avião. Bruce recebe visitantes o ano inteiro e permite que as pessoas brinquem na cabine de comando. Porém, se você quiser algo mais confortável, existe outro Boeing convertido em hotel, na Costa Rica. O avião, posicionado entre árvores, como se tivesse caído ali, hoje é uma suíte de luxo do hotel Costa Verde. Construído em 1965 e já pertencente à Avianca e à South African Airlines, agora oferece 2 quartos, 2 banheiros e um interior de madeira sobre uma plataforma a 15 metros de altura. Durante a alta temporada, a diária chega a $406, mas na baixa pode cair para cerca de 260, acomodando até 6 pessoas. Dividindo a conta fica até razoável. Tanto o avião de Bruce quanto o da Costa Rica são incríveis, mas nada supera Gregory Clowen, artista da Califórnia, conhecido por fabricar casas dentro de caçambas de lixo. Em 2011, ele viralizou ao mostrar sua microcasa, feita dentro de uma caçamba de $1.000. Apesar do espaço apertado e do exterior velho e desgastado,
A residência incluía cama, chuveiro, fogão e um vaso sanitário. Gregory aperfeiçoou o projeto e acrescentou itens como frigibar e churrasqueira. A ideia fez tanto sucesso que ele começou a construir casas grudadas a muros para moradores de rua, usando somente material descartado nas ruas. Cada unidade custa menos de $1.000 e oferece abrigo, segurança e dignidade, além de ajudar a limpar o lixo da cidade. Uma verdadeira reciclagem social. E se morar numa caçamba já soa extremo, espere até ver casas construídas dentro de panos de concreto. Os O-Pods, projetados por James Law em Hong Kong, são pequenos tubos de concreto reaproveitados com cerca de 9 metros quadrados. Com cozinha, banheiro e cama, foram criados como alternativa acessível no mercado imobiliário mais caro do mundo. Cada unidade deve custar em torno de $15.000 e pode ser transportada facilmente por um caminhão. Falando em Hong Kong, mais de 200 mil pessoas vivem em cubículos minúsculos, chamados casas-caixão. Então não surpreende que outras pessoas tenham preferido morar no mar, literalmente. Este é o Forte Spitbank, uma fortificação militar de 1867 que protegia a costa britânica. Abandonado por décadas, foi comprado em 2009 e transformado em um hotel de luxo, com suítes, spa e restaurante. Mas a pandemia levou ao fechamento permanente do local e ele acabou sendo vendido novamente. Outro forte semelhante, o Horse Sands, também foi colocado à venda como se fosse uma casa isolada no meio do mar. Estruturas antigas têm mesmo grande potencial, como silos e grãos, que viraram casa nos Estados Unidos quando Sidney O'Neill publicou no TikTok o lar inusitado dos pais. Eles compraram 2 silos, investiram cerca de $50.000 e converteram em uma casa completa. Um abriga cozinha, sala e banheiros. Outro, o quarto principal. Ambos são isolados com espuma e até possuem abrigo anti-tornado. Mas, se preferir algo mais, digamos, diferente, você pode dormir dentro de uma batata. O Big Idaho Potato Hotel é uma réplica gigante de uma batata de 6 toneladas, construída originalmente para uma turnê comemorativa e transformada em hospedagem em 2019. A batata tem cama queen size, isolamento térmico e um banheiro separado dentro de um pequeno silo. A diária, $189. E a criatividade não para por aí. Às margens do rio Columbia, há uma réplica fiel do módulo lunar Apollo, projetada pelo arquiteto naval Kurt Hughes. A mini-casa tem 23 metros quadrados, clarabóia gigantesca e um interior inspirado na nave original. Graças à eficiência energética, a conta de luz nunca passou dos $30 por mês. Voltando no tempo, as famosas casas cubo da Holanda nasceram nos anos 70 graças ao arquiteto Piet Blom. Ele se perguntou, por que uma casa precisa ficar reta? E criou construções inclinadas a 54,7 graus. Apesar de parecerem um pesadelo geométrico, são totalmente funcionais e hoje são atração em várias cidades. Mas nem toda casa maluca dura muito, como o apartamento de papelão de James Safadie Parker, em Los Angeles. Morador de rua, ele usou caixas e madeira descartada para montar uma estrutura de 2 andares, com sofá, árvore de Natal e rodas para mobilidade. O imóvel improvisado viralizou, uma artista o revestiu com papel alumínio e o governo acabou demolindo. Mas uma vaquinha arrecadou $16.000 para ajudá-lo a se reerguer. Saindo das ruas e indo para os trens, Rachel Dix e seu marido Sam Dix compraram um ônibus escolar, enviaram para o Reino Unido e o transformaram em casa. Foram 800 horas de trabalho e mais de $44.000 investidos. O resultado? Um lar completo, funcional e charmoso, onde inclusive o segundo filho do casal nasceu dentro do ônibus. Outro projeto ousado é o de Jess Kaufman, que transformou um ônibus escolar numa espécie de casa na árvore metálica, sobre um tanque gigante. A primeira tentativa tombou, mas ele persistiu, construiu uma rampa e instalou o ônibus acima da estrutura. Lá dentro há mesa de pôquer, TV e camas, um esconderijo digno de filme. Mas nem toda adaptação é externa. Muitas casas escondem segredos. A tiktoker Aurora Blazing Star encontrou uma sala secreta trancada por fora no porão de sua casa.
Apesar das especulações assustadoras, a polícia concluiu que não havia evidências de crime. Provavelmente era só um cofre ou quarto de segurança. Por outro lado, algumas salas escondidas são criadas por diversão. Cinemas atrás de estantes, recantos de leitura sobre o piso, bares secretos e passagens no estilo Batcave, completos com tubos deslizantes. Empresas até vendem portas-estantes personalizadas, algumas chegando a US$ 19 mil. Há também garagens ocultas, como a Casa Vitoriana em São Francisco, cujas janelas se abrem revelando um estacionamento interno. A fachada inteira funciona como uma porta hidráulica. Outro exemplo fica na Nova Zelândia, onde uma cerca de madeira se divide automaticamente para revelar a garagem da família Smith. E se você não fosse se chocar com tudo isso, tem propriedades gigantes com garagens em subterrâneos, como uma fazenda na Holanda que pode acomodar 20 pessoas e possui uma garagem secreta impressionante. Agora, o prêmio de casa escondida mais fofa vai para Sweet Willie, uma pousada em formato de beagle gigante em Idaho. Criada por 2 artistas que esculpem madeira com motosserra, a hospedagem comporta até 4 pessoas e tem decoração temática. O hotel fechou em 2024 porque os donos se aposentaram, mas a estrutura permanece como atração turística. E quando o assunto é arte como arquitetura, nada supera as criações de Erwin Worm. Ele construiu a Fat House, que parece uma casa inchada e viva, literalmente. Dentro, um vídeo projetado mostra a casa falando sobre si mesma. Outra obra icônica é a House Attack, uma casa grudada de cabeça para baixo na parede de um museu, como se tivesse sido arremessada. Hoje ela está exibida no prédio de uma construtora. Essas foram algumas das moradias mais estranhas e surpreendentes que existem por aí. Simples por fora, extraordinárias por dentro. Agora me diga, qual delas você escolheria para morar e por quê? Deixe sua resposta nos comentários e curte o vídeo e inscreva-se no canal Cure o Mundo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.